E aí galera, aqui é Kenny Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com ele, Bike Guide Yuenchi, que finalmente consegui traduzir, terminei a tradução e agora a gente vai trazer aqui pra vocês o comentário, eu falando, eu narrando algumas coisas aqui. Não vai ser uma narração como a gente bem faz, né, que é parte 1, parte 2, aquelas lutas, pá, aquelas trilhas sonoras e tal. Eu vou fazer uma narração simples aqui, aqueles comentários como a gente sempre faz antes de fazer uma grande narração com vários capítulos. E por sinal, pessoal, eu estou muito empolgado pra trazer aqui, porque o negócio tá muito bom. Mas antes de comentar sobre tudo, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, entre outras coisas. Então, se você curta esse tipo de conteúdo, deixarei um card aqui em cima para poder você estar acessando, beleza? Não deixa de resenha, deixa de enrolar e vamos ao que interessa. No episódio anterior a gente acabou vendo que Kuga e Mumon finalmente se encontraram. O Kuga, ele até mesmo achou estranho aparecer um cara ali do nada, um boyzinho que parece mais uma menina, e essa menina, entre aspas, acaba dizendo que quer um favor dele, quer pedir algo pra ele, e até se apresenta como Katsuragi Momon, ou seja, o mesmo sobrenome de Katsumi Katsuragi, o adotado por Doppo. E ali, esse garoto acaba fazendo meio que uma amizade, ou pelo menos tentando fazer isso, com Kuga. Logo de início, damos de cara com uma linda e bela capa colorida. Eu tinha falado anteriormente que sim, Bike Guide Yuenchi ia ter uma cor central, né? Ia ter uma capa aí principal, aí colorida, e sim, isso está acontecendo. Esta é a capa que está colorida aí em comemoração, no seu segundo capítulo. Eu achei muito da hora, achei muito bem feita essa capa. Desenhar isso não é fácil. E o mais legal é que o Kuga, ele não tá moreno, ele não tá negro da cor de pele, da cor negra em si. Ele tá literalmente preto, trevas pura. Ele tá pintado como se ele fosse literalmente a trevas. Eu achei bem da hora essa coloração. E indo para a segunda página, a gente se depara com um momento onde o Mumon revelou quem ele era para o Kuga. E ele diz, né? Katsuragi Momon. E o Kuga pergunta, eu nunca ouvi esse nome. Na verdade ele afirma. E ali Momon começa a tirar seu boné, onde mostra seu rosto e começa a dizer, por favor, cuide de mim, Kuga Jumei. Ou pelo menos dizendo para que ele ensinasse ele, para ele mostrar algo por ele, para ele cuidar dele de forma a dar atenção a ele. E ali o próprio Mumon começa a mexer no seu cabelo, bota para trás e começa a botar seu boné novamente. E é aí que o Kuga fala, você é uma menina ou é uma garota, algo semelhante. E o Mumon diz que é um homem, pois ele tem um rosto muito feminino e isso pode confundir ele, já que ele é extremamente esguio, magrinho, né? E tem um rosto bem afeminado, como eu tinha falado. E aí o Kuga na próxima página ataca o Mumon consegue impedir ali o ataque e diz que aquilo era muito perigoso, onde o Kuga acaba dizendo, então, o que fará comigo? Logo em seguida a gente vê que o homem que estava na caminhonete, naquela van, ele acaba saindo e quando sai já logo fala isso para os demais. Por favor, não acabe com sua vida desse jeito, ou não finalize a vida dele desse jeito. E aí, neste momento, acaba que ele joga uma das portas do carro em direção aos dois que estão se confrontando. E nessa hora, o Mumon acaba por replicar o que Kuga fez. E ali joga a porta para cima, começa a girá-la, onde até mesmo ele fala, opa! E é nesse momento que olha para o Kuga e ele começa a dizer, como você se sente? É a sua técnica de antes. E logo em seguida a porta acaba caindo na cabeça do Mumon, onde ele diz, ai! E aí com isso o próprio Kuga vira o rosto e vai olhar para o adversário que tinha saído de dentro do carro. Isso é bem interessante, né, esse lado cômico, porque a gente vê como o Mumon, ele é jovem, ele é carismático com todo mundo. Ele tá tentando achar uma forma de chamar a atenção do Kuga. E aí que o homem que estava dentro daquele carro acaba dizendo, eu não entendi você, Sr. Kuga. Não era a promessa de vir sozinho? Pois logo ele entendeu que na verdade o Mumon era um trunfo do Kuga. Caso alguma coisa desse errada, o Mumon ia entrar para lutar por ele. E aí que o Kuga acaba dizendo, eu não sei de nada, você não o conhece? Perguntando para o homem que estava ali, que fazia parte do grupo que estava atacando o Kuga, né? Tava tendo aquela treta. E o homem acaba dizendo, hã? Maldito, o que diabos você está fazendo? Se você interferir nos assuntos de outras pessoas, sem ter nenhum relacionamento, ficará gravemente ferido.
E o Momon, apenas sorrindo, acaba dizendo: desculpe, só queria fazer um favor ao Kuga-san. E com isso, vemos que o Kuga olha para o Momon e fala: favor? Perguntando. E aí que o Momon começa a contar o que estava acontecendo do seu ponto de vista. E ele diz: na verdade, eu só queria fazer uma pergunta, mas eu estava assistindo de cima para ver se eu poderia ajudar. Olhando para o rumo que as coisas correram, parecia que não haveria chance de eu te dar uma ajuda. Então parei sem pensar. Ele ficou ali parado, né, só observando o que o Kuga estava fazendo. E com isso, o homem acaba dizendo: entendo. Que delícia, hein? Parece que vamos perder. Falando do seu grupo, né? E Momon continua a falar: é bem mais que isso. E eu só saí para ajudar. Ou seja, ele está dizendo que vai sair dali de onde estava para ajudar. Então a situação complicou realmente para o grupo deles, porque ele quer que o Kuga se saia bem nessa situação. E nessa hora o homem, bastante furioso, acaba dizendo: seu bastardo, você está dizendo que é possível derrubar Machida Hayato, o guarda-costas do grupo de luta livre profissional do Extremo Oriente, o homem da polia, ou algo assim. E aí quando ele grita isso, o Momon simplesmente continua a sorrir e diz: eu não conheço o senhor, mas é possível. E ali o Hayato, ou melhor, Machida, acaba dizendo: ah sim, Kuga-san, por favor espere 10 segundos. Momon olha pra ele, começa a estralar seus dedos. O Kuga simplesmente fica observando, tá nem aí pro que tá acontecendo, apenas vai esperar por cortesia. E nessa hora o Momon fala: tudo bem, eu posso te dar um favor com isso, dizendo que se derrotar o cara vai estar ajudando o Kuga, e com isso ele vai poder dar caminhada a tudo que vai acontecer. E aí vemos um grande panorama onde o Machida vai para perto do Momon, e quando isso acontece, ele começa ali tentar fazer medo dele, a estremecer ele, arrepiar ele, alguma coisa, começa até a suar algumas palavras com relação a isso. Mas o Momon fica tranquilo, ele não faz nada. E aí que o Machida pensa: eu pensei que ele iria me atacar no momento que eu fechasse a lacuna, né, se aproximasse, né, porque abrir ali, no caso, é um bom ponto para que o Momon atacasse. E aí que volta-se ao passado e se é contado sobre o Machida e como ele luta em si. E se fala: para o lutador profissional Machida Hayato, não existe essa ideia de bater. O que ele tem que fazer é simplesmente deixar ele o acertar, seja um chute ou um soco, e depois pegá-lo, ou agarrar e esmagar, como se estivesse segurando um jornal espalhado no chão com a mão, amassá-lo e jogá-lo. Se você for apanhado, acabou. Dizendo sim, que se o Machida pegar, já era. E aí se é dito: lutar é assim para Machida. Ou melhor, né, deveria ter sido assim. E aí que o Momon olha, no caso, para o Machida e diz: por que você não avança? Machida começa a coçar sua cabeça porque vê que deu tudo errado. E o Machida fala: não, pensando bem, é um pouco sério demais lutar com o que eu quiser. Achei que você não era nada maduro, sabe? Meio que ironizando por ele ser muito jovem. E aí que nesse momento de abertura, finalmente o Machida ataca o Momon e começa pegando pelas suas roupas e puxa com tudo. E quando isso acontece, que ele acaba até mesmo gritando, dizendo bebezinha, ou garotinha, algo tipo, xingando a masculinidade do Momon, a gente vê que o Momon não se move 1 centímetro, mesmo tendo toda a sua roupa rasgada. E quando isso acontece, que se tira todo o seu casaco como a sua camiseta, a gente vê o corpo de Momon magro, esguio, porém com alguns músculos bem pouco trabalhados. E ali, naquela noite de luar, se é dito: o que é este corpo magro? Machida estava realmente chocado. E ali o Momon fala: 10 segundos se passaram, ainda ironizando, né, que o cara achava que ia ganhar fácil. E aí que o Machida fica furioso, o Kuga também fica reparando do corpo de Momon, e o Machida fala: esse cara, a forma do iluminado, ele faz uma correlação com a própria estada do Buda, como se aquela criança, aquele jovem fosse alguém iluminado, um ser angelical. O corpo dele não batia com as características de um homem comum. E aí que o Machida furioso acaba dizendo: garotinha, eu rasguei sua roupa, eu não posso deixar barato. Como dizer assim: pô, eu rasguei sua roupa e pô, não posso deixar assim, né? Tem que fazer alguma coisa. E aí o Machida começa a pensar: de alguma forma, mesmo eu puxando com força, ele não perdeu o equilíbrio, mesmo tendo aquele corpinho. E aí que o Momon fala: você vai me pagar por isso, por ter rasgado a roupa dele, né? E enquanto isso, o Machida diz:
peço desculpas, e rasga sua própria roupa para deixar as coisas quites. E quando isso acontece, o corpo é revelado do Machida e é um corpo cheio de cicatrizes, sendo pedaços arrancados, todo ferrado. E ali o Machida fala algo que eu não consegui traduzir, tá? Deve ser ele tentando se gabar pelo seu corpo. E aí começa a se lamber e diz que não sente cócegas, perguntando como se o cara tivesse arrepiado ou algo assim. E ele ainda fala, esses são rastros arrancados dos velhos tempos. E o Momon diz, bem nebuloso, bem estranho, algo assim. E é aí que o Machida, se preparando para o combate, fala, Kuga-san, deixe-me me divertir um pouco mais. Ei, pirralho, vamos tentar uma competição de força, convidando ele para fazer aquilo que ele gosta. E assim, os dois dão as mãos e a competição começa. E quando isso acontece, o Momon acaba dizendo, está certo disso? E por consequência, o Machida furioso diz, idiota! Achando que seria muito fácil, começa a fazer força no Momon. E sim, começa a descê-lo. E enquanto o Momon vai sendo completamente jogado ao chão, a sua coluna vai dobrando, o Machida vai ainda dizendo, deixe-me quebrá-lo, com um olhar sádico. Até que de repente, o Momon começa a abrir um sorriso e fazer bastante força. E ali, o homem diz, o quê? Eu não consigo me mexer. E nesse momento, o Momon respira fundo. E quando isso acontece, todo o seu corpo começa a tomar uma forma diferente. Os músculos, trapézio, costas, bíceps, tríceps, antebraço, tudo começa a crescer. Todos os músculos começam a aparecer. E era como se tivessem alguma espécie de escamas. Até que se é revelado o que está acontecendo. E o narrador diz... A transformação repentina de Momon é como várias cobras grandes subindo pelo corpo. Cada músculo dele é como se fosse uma cobra, uma serpente, um couro, a parte de uma serpente. E ali se continua. Isso refletiu nos olhos de Machida. Machida entendia, via isso. Não era isso que estava acontecendo, mas ele via isso. Era algo muito sobrenatural. Até que todo o corpo do Momon se transformou completamente com uma nova roupagem, com um novo corpo. Um corpo extremamente musculoso, pequeno, esguio, mas completamente denso. Onde cada parte dos seus músculos era como se fosse uma serpente dentro dele. E ali será narrado mais uma vez. Em geral, quando nos perguntam qual é o músculo ideal, pode-se dizer que a resposta é o mesmo músculo como o de Momon. E ainda fazendo uma analogia, se é dito, quando nenhuma força é aplicada neles, se tem a mesma elasticidade do peito de uma menina de 16 anos. Quando aplicado com força, é mais macio que o cânhamo, mas mais duro que a borracha natural. Ou seja, o que se está se dizendo é que quando está relaxado, o corpo de Momon é como um corpo de uma mulher, cheio de elasticidade, cheio de flexibilidade, extremamente macio. Mas quando ele faz força, é como se fosse uma borracha natural. E o corpo dele fica extremamente forte, extremamente duro, mas ainda macio, gerando ali um tipo de músculo bem diferente. E nesse momento, se é dito, né? Esses músculos podem ser considerados melhores, onde se vê uma nova roupagem do corpo de Momon, agora bem definido, bem detalhado, mas ainda assim com uma espécie de corpo meio maleável, onde o Machida chocado diz, droga, e Momon, feliz com as veias latentes no seu rosto, acaba dizendo, o que aconteceu, zoando com seu inimigo, mas seu inimigo não desiste e acaba justamente dando uma cabeçada nele, gritando, não fique se achando! E mais uma vez a luta continua, enquanto o sangue jorra na cabeça deles. Momon feliz e o próprio Machida também feliz. E é aí que Machida começa a lamber o sangue e acaba dizendo, delicioso. E naquela hora os dois começam a se livrar um do outro. Na verdade o próprio Machida solta ali o Momon e ali fala, eu preciso pegar o suco para o chefe, certo? E segura o braço de Momon com as duas mãos e o arremessa. E quando ele está sendo jogado nos escombros ali, né, nos lixos, nos entulhos do ferro velho, se é dito numa nota, uma gíria pro western, que significa sangue, no caso suco. A quantidade dos sucos são como a questão especial para lutadores que derramaram sangue. É algo como se tipo assim, eu preciso derramar sangue desse meu oponente para mostrar que eu fui muito bom, que eu botei para quebrar, que realmente eu sou forte.
E aí que a gente vê que o Mumon acaba batendo ali nos ferros, ele olha para trás e do que olha está indo com grande força o próprio Mashida, louco como um psicopata, gritando: é hora do show! E nesse momento, Mumon consegue desviar, evita o ataque e quando faz isso, logo em seguida vai para trás do seu oponente, pega ele, o abraça e dá um suplex nele, puxa ele com tudo, onde, enquanto tá fazendo isso, o próprio Mumon diz: é hora do show. E assim, derruba ele com tudo no chão, acabando com o oponente. Infelizmente, a luta acabou aqui. Vai ter continuação? Não vai ter continuação? A gente vai saber mais pra frente quando lançar o próximo capítulo. Mas já temos algumas informações aqui. Primeiro, se é dito que a próxima edição terá 40 páginas também, então vai ser uma edição grande e isso tá sendo bem legal, porque tá mantendo a qualidade, mas ainda assim tá vindo em torno de 2 capítulos por capítulo, então é alguma coisa legal pra gente. E outra, que o lançamento será no dia 26 de maio. Mas como eu tô aqui pegando, o cara que tá traduzindo, ele tá trazendo sempre um dia antes do dia de lançamento. No caso, se é 26 que tá dizendo aí, tá saindo no caso lá no site coreano no dia 25. Então com isso, a gente tem aí pelo menos um cronograma mais legal para saber quando vai sair. Não vai sair na segunda, vai sempre sair, no caso, na quarta-feira, beleza? E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui, meus amigos, muito bom, você vê como é diferente as lutas aqui, mano, não tem como, Baku Yumemakura, o cara é um monstro escrevendo, o cara é muito bom quando é questão de luta, não tem Tagaki, não tem Sandrovich, não tem ninguém pra barrar ele, as lutas dele são realmente muito bem coreografadas e muito boas, e cara, achei muito da hora como ficou o desenho, como foi bem mais ampliado a parada da transformação do Mumon, né, porque na Light Novel é explicado que tem isso, que parece cobra saindo dele, parece como se o corpo tivesse com escamas de cobra ali, com aquele tipo de pele, mas na verdade tudo isso é uma analogia ao que o Mashida sentiu. Na verdade o que aconteceu é que o músculo dele cresceu, ele ficou mais forte, é tipo aquelas transformações que a gente tem com o Piccolo, por exemplo, ou até mesmo o Grande Master. E aí, mano, eu achei muito legal porque eles colocaram muito mais ênfase no fato dele se transformar literalmente numa serpente, velho. Eu achei muito da hora. Outra coisa engraçada também é que a gente vê o quão o Kuga ficou meio que perdido, né? Não, isso não é uma menina, né? Isso é um homem. Ninguém tenta entender. E também a correlação que ele fez com as mulheres, cara. Eu torço muito pra que tenha mulheres lutando, tanto em Baki como garoto, em qualquer lugar. Porque, mano, é muito legal e tem coisas que só as mulheres podem fazer. Muitos homens chegam e dizem: ah, porque o homem é o melhor, porque o homem é o que pode mais. Não, tem mulher que luta, que ela deu cabo de muito homem e os homens não conseguem vencer dela, não. Só que a gente sabe que tem aquela divisão, né? O homem não pode lutar com a mulher não pode lutar com o homem nos campeonatos. Mas se assim tivesse, com certeza teria muita mulher que poderia dar cabo de alguns homens, porque a técnica é importante. E tem coisas que as mulheres fazem que só elas podem fazer por causa do seu corpo, seu biotipo, sua genética. Da mesma forma que você chega e diz assim: a genética do homem faz ele ficar overpower, extremamente forte, a genética da mulher faz ela ficar extremamente flexível, extremamente técnica. E isso é muito legal. E aqui a gente teve um pouquinho de pitada disso, explicando que o Mumon tem um corpo muito afeminado e por conta disso ele consegue mesclar, no caso, as duas coisas, né? Ele tem uma característica feminina que é o corpo com elasticidade, um corpo frágil e ali bem macio, igual um peito de uma garota de 16 anos, é macio, bonito e tal. E aí quando ele usa a força, aquele corpo macio se transforma em algo como uma borracha extremamente dura e natural. E não é como os corpos de ferros que a gente tem em Baki. É algo diferente, é algo novo. Tudo porque ele é muito parecido com a garota. Ele não tem aquela testosterona exacerbada. Então o negócio dele é técnica e transformação muscular em uma outra coisa. Mano, eu acho muito legal tudo isso. Isso vai ser bem mais explicado mais pra frente. Mas eu amo como Baku Yumemakura é criativo, cara. E tudo que tem em Itagaki é porque um dia Itagaki leu Garouden. Então a gente sabe que vai só vir coisa boa daí pra frente. Realmente é uma das melhores sagas, se não a melhor de todo o universo de Baki. E não é feito por Itagaki. Bem bizarro, né? Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!